Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao programa Economia Lupa aqui na Six TV. Um programa que vai ao ar domingo sim, tem a sua reposição às quintas-feiras. Portanto, é um programa que aborda temas ligados à economia, no geral, em particular a economia moçambicana, com vista a discutir, esclarecer e de trazer de forma mais didática os contornos daqueles indicadores económicos que por muitas vezes nós não conseguimos decifrar sem a ajuda de um economista. Por isso nós trazemos cá sempre um convidado, um especialista, para traduzir de certa forma aqueles dados que parecem codificados nas nossas notícias e para tentar analisar e discutir os impactos na vida de cada um de nós de forma mais clara, didática e também envolvente, com o objetivo de trazer mais literacia económica para a nossa comunidade, para o nosso país, para os nossos concidadãos. Para hoje nós vamos falar da dívida pública, mais uma vez. No entanto, nós vamos falar da dívida pública, do impacto desta dívida pública para a economia em Moçambique, em particular a consequência para a empregabilidade e para o empreendedorismo. Então nós vamos surfar, vamos navegar nestes dois mundos, empregabilidade por um lado, empreendedorismo por outro lado. Isto surge num contexto em que a dívida pública aumentou, não é? Em que a dívida pública teve o seu aumento de quase 3% ou 2,8% em concreto para este ano, que são 999 mil milhões de meticais. Portanto, de acordo com o Ministério da Economia e Finanças, esse volume foi contraído, por um lado, internamente, por outro lado, de forma externa e até março, esses dados são até março deste ano, e nós vamos tentar perceber o que inclui este endividamento, não é? Aqui com o nosso economista, e principalmente quais serão os impactos desta dívida para a empregabilidade, para o investimento do Estado, do Governo, para trazer mais empregos. Isto surge também no âmbito em que estamos num contexto de eleições. Aqui nós não falamos de política, mas a política é incontornável para falar sobre qualquer que seja um tópico, porque é uma questão de gestão de um país, das cidades, etc. Temos eleições e nós vemos em todos os manifestos eleitorais uma promessa comum: autoemprego, emprego, etc. Nós queremos ver se isto é execuível, se isto não são sonhos, se é uma miragem, se é algo que é tangível, é dentro daquilo que é o estado atual da dívida, como nós dissemos, que aumentou em 999 mil milhões de meticais até março de 2024. Outro aspecto que também faz sentido trazer aqui quando falamos do empreendedorismo é a questão das oportunidades, não é? Paralelamente à questão da dívida, se há outros fatores aqui em questão das oportunidades. Isso também surge no âmbito de uma semana em que decorre a Facim, não é? Que é uma feira de negócios que traz consigo muitas possibilidades de empreendedores exporem os seus negócios, que também é uma possibilidade tanto para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo. Para falar sobre isto e muito mais, nós vamos detalhar, aqui só trouxe de forma superficial, mas para irmos mais a fundo, analisarmos os números que caracterizam essas informações, nós trazemos aqui o nosso convidado, não é a primeira vez, a vir cá e ajudar-nos a analisar, a decifrar, a destrinchar tópicos relacionados com a economia. Trazemos cá Camilo Flora, o nosso analista para hoje, que vai nos ajudar a trazer essa informação a si, e vamos tentar discutir em uma hora, em 60 minutos, os contornos, os impactos para o nosso belo Moçambique. Boa noite a Camilo Flora, seja muito bem-vindo ao Economia Lupa mais uma vez. Agradecemos pela sua disponibilidade e prontidão para conosco discutir e debruçar-se sobre a economia de Moçambique.
como está, cumprimento os nossos internautas e telespectadores e também pode contextualizar de forma mais contundente o tópico que nos traz aqui hoje. Boa noite, Camilo Flora. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer a Six TV pela oportunidade de cá poder estar mais uma vez e também quero deixar o meu comentário sobre este assunto da dívida e o empreendedorismo. Bom, nós sabemos que hoje em dia é difícil ter emprego. Então, o que é que os jovens fazem? Os jovens estão mais preocupados em criar seus próprios empregos para poderem empregar mais jovens. Só que existem barreiras que existem por detrás disso, né? Há dificuldade, as pessoas elas não conseguem ter um negócio, talvez por não saberem o que é que está por detrás ou não. Mas para dizer que a situação da dívida também influencia, ou seja, há uma relação no empreendedorismo e a dívida. Então, é o que nós vamos cá debater, conversar de uma forma detalhada para podermos afundar mais o assunto. Bom, a primeira pergunta é qual é o panorama, o atual panorama da dívida pública em Moçambique? Moçambique tem enfrentado um aumento significativo da dívida pública nos últimos anos, o que é impulsionado pelos empréstimos externos, assim como a crise. Bom, o país tem lutado com altos níveis do endividamento. Por exemplo, o FMI estima que a dívida, ou seja, o estoque da dívida, venha a crescer 97,5% ainda este ano. Na verdade, o que não é bom para nós, moçambicanos, ou seja, para o país em si. E, bom, Moçambique tem que atingir, ou seja, Moçambique tem que crescer, o seu produto interno bruto deve crescer a 5,5% no ano 2024. Isso é o que é estimado pelo o FMI para este ano 2024. E como é que esta dívida pública afeta a estabilidade macroeconómica do nosso país? Bom, a dívida pública elevada, ela pressiona as finanças públicas, né? Ela limita a capacidade do governo de implementar políticas macroeconômicas expansivas. Bom, isso por quê? Porque leva a um aumento da taxa de juros. Bom, nós sabemos que no primeiro trimestre deste ano aqui, a nossa taxa de juros era de 15%. Então, o que aconteceu? O Banco de Moçambique reduziu, ou seja, o Comitê da Política Monetária do Banco de Moçambique reduziu a taxa de juros para 14,25%. O que é bom. É um bom incentivo. Só que também temos a parte da desvalorização cambial, né? O nosso câmbio no quarto trimestre do ano passado, neste caso que é 2023, o câmbio do dólar face ao metical era de 63,90%. E no primeiro trimestre deste ano também é de 63,90%. Então estamos a dizer que de ano passado, neste caso de 2023 a 2024, não houve uma alteração no câmbio. Na verdade, isso é uma desvalorização da nossa moeda, porque essa taxa é muito elevada para nós que usamos o metical. E também temos o assunto inflação, né? A inflação em 2023 era de 3, até março de 2023 a inflação era de 3 e agora é de 3,3%. Então, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que isso, na verdade, prejudica o crescimento econômico, porque essas taxas elevadas, de alguma forma, elas vêm prejudicando o crescimento econômico do país.
como as perspectivas de inflação, elas mantêm-se num dígito, né? O que o próprio Banco de Moçambique tem tentado fazer também com a própria taxa de juros, porque essa redução, na verdade, é para poder se atingir a um dígito, neste caso que seria de 10%. Então, é basicamente isso, na verdade, quando fala-se da dívida pública. Entretanto, há outro aspecto que gostamos aqui de saber primeiro falamos deste impacto, não é? Falou da taxa de juros, falou da inflação, da taxa de câmbio também. Entretanto, e a dívida pública tem algum impacto na capacidade do governo investir em setores chave? Sim. Sim. Bom, com grande parte do orçamento do governo, ou seja, a grande parte do orçamento do governo é direcionado a pagamento de juros e amortização da dívida. Estamos a dizer o quê? O governo tem menos recursos disponíveis para investir em áreas essenciais. Isto porque os 73% das receitas do Estado, elas são usadas para pagar salário. Estamos a dizer o quê? Dos 100%, o governo leva os 70%, os 73% para pagar o salário dos trabalhadores e funcionários e tudo mais. Agora, os 20% é usado para pagar a dívida que o país tem, a dívida que o Moçambique tem. E, por sua vez, essa dívida está num intervalo de 15 mil... o total da dívida, neste caso, é de 15 mil milhões e 630,1. É uma dívida muito alta em dólar. Este valor está em dólar. Então, o governo o que é que faz? Dos 100%, leva os 20% paga a dívida. Então, os restos, neste caso, restam 7%. Esses 7% são usados para quê? Para outras despesas. Assim como, por exemplo, o investimentos, entre outras despesas. Só para vermos a taxa de pagamento da dívida de 20% é uma taxa muito alta. Então, por sua vez, com os 7% é difícil se investir, né? Estamos a dizer o quê? Então, isso afeta diretamente o desenvolvimento e a qualidade de vida da população, né? E, portanto, voltando agora ao nosso tema em particular, ao nosso tema específico, que é o emprego. Falou aqui que a amortização da dívida tem roubado uma grande parte das receitas do Estado e o que faz com que o governo não tenha recursos suficientes para investir em setores-chave. E quanto ao emprego, quanto à geração, à criação de novos empregos, isto está englobado também esta dívida ou esta parte do governo ter de amortizar a dívida ao invés de novos investimentos ou investimentos em setor-chave, também interfere na criação de novos empregos? Bom, sim. Interfere, sim. Porque, na verdade, os setores-chave, neste caso, é a educação, infraestruturas, é a saúde. Esses são os setores-chave e são esses setores que o governo, na verdade, tinha que investir neles. Agora, tendo em conta que a maior parte da receita do Estado é usado para pagar a dívida e para pagar os funcionários, e os 7%, na verdade, que é aquilo que resta, é para o investimento e as despesas internas. É claro que há sim uma dificuldade no investimento dos jovens. É difícil, né? Porque Moçambique é um país com um número elevado, se não me engano, são 24 milhões, o número total da população. Está neste intervalo de 24 milhões a 30 milhões, a 24, 25, neste intervalo. Então, é difícil desses 7% criar-se emprego para todos esses jovens que existem. Porque hoje em dia, a maior parte, estamos a dizer que dos 18 a 25 anos, dos 18 a 25, são pessoas que talvez podem estar à procura de emprego. E os empregados hoje em dia são pessoas que podem ter, se calhar, dos 35
a 50, 60, são pessoas que estão a trabalhar. Então, é difícil, sim, criar-se um emprego ou empreender-se numa situação dessas em que não existe um fundo ou um incentivo para que jovens possam investir. Bom, de facto, a população, segundo o censo em 2022, estava mais ou menos aos 32 milhões de habitantes, e o que realmente torna-se um desafio, não é, para a implementação de políticas que possam, por exemplo, implantar mais empregos e criar mais postos de trabalho para que as pessoas gerem renda e tenham qualidade de vida, e não só e isto de ter que amortizar a maior parte a dívida com a maior parte dos recursos que são, são, são criados e que são produzidos pela nossa nação. Claro que pode ser um precalço, pode ser um revés para o desenvolvimento econômico, em particular dos jovens. Lembre-se que o nosso país é maioritariamente jovem, e os jovens são os que mais sofrem para principalmente ter um emprego, depois ter uma habitação, e é por isso que nós estamos aqui a tentar ver, no final vamos tentar entender como é que o nosso governo, como é que o nosso Estado pode sair dessa situação. A pergunta seguinte tem a ver com os desafios do endividamento público em relação também ao empreendedorismo. Quais são os principais desafios que esta dívida também impõe ao nosso Estado ou ao nosso país em relação a empreendedorismo? Bom, o endividamento público afeta a confiança dos mercados e aumenta os custos de financiamento para empreendedores. Estamos a dizer o quê? Dificulta o acesso ao crédito, o que a instabilidade macroeconômica também gera incerteza para os novos negócios, né? O que desincentiva os empreendedores. Estamos a dizer que há uma dificuldade, sim, para essas pessoas investirem, né? Para entrarem no mercado, porque o próprio mercado em si não confia nessas pessoas. Porém, uma das coisas que dificulta essas pessoas também é o acesso ao crédito. Porque para as pessoas elas investirem, na verdade, precisam de recursos para investirem. Tá a perceber? Então, para iniciar um determinado negócio, é essencial com que tenhas um recurso para pagar. Só que este endividamento, ele já desincentiva, né, a criação de novos negócios, por conta do alto nível do endividamento que o país está a enfrentar. Bom, sim, faz todo sentido, porque se fala de taxas de juros aumentadas, não é? Fala da inflação que também tem aumentado, e as taxas de juros são quase proibitivas para o investimento privado, principalmente daqueles que estão a iniciar. Com certeza, claro, há outras barreiras, há outras dificuldades, há outros desafios internos e externos que têm acontecido aqui ao nosso país, mas o fato de termos uma taxa de juro proibitiva ou taxas de juro proibitivas com certeza desincentiva, desmotiva a quem queira empreender, a quem queira começar um negócio. Primeiro, drena-se os recursos para para amortecer a dívida, o que faz com que não haja criação de emprego, e esses que querem, por exemplo, empreender para se escapar, digamos assim, deste destino de não ter emprego, tentam empreender. Entretanto, para empreender precisam de recursos e vão aos bancos, vão à procura de financiamento e não encontram financiamento, ou encontram-no com taxas de juros extremamente altas, e que fazem com que este empreendedor iniciante fique desincentivado e que não haja um desenvolvimento em relação ao empreendedorismo. E em relação aos investidores, como o serviço da dívida influencia a confiança dos investidores e do setor privado de modo
geral? Ah, bom, quando o país tem uma dívida alta, isso há pouca capacidade do pagamento, porque a dívida em si já é muito alta. Então, a capacidade desse país pagar essa dívida é menor. Neste caso, estamos a dizer o quê? Os investidores percebem o maior risco, o que diminui a atratividade para o investimento estrangeiro local. Bom, sabendo que Moçambique é um país com uma dívida muito alta, talvez Moçambique esteja a dever bilhões ao FMI, ao Banco Mundial, sei lá, e a outros credores bilaterais, será difícil atrair um estrangeiro ou um investidor estrangeiro vir investir aqui por conta do alto nível da dívida que nós temos, porque a capacidade desse país pagar é menor. Não se sabe se talvez essa geração vai pagar aquela dívida ou não. Então, país com dívidas e tal não são bens, ou seja, não são viáveis para quem pretende investir. Porque isso resulta, ou seja, isso por sua vez pode resultar em menor capital para o desenvolvimento de negócio. E essa falta do capital para o desenvolvimento de negócio vai afetar o quê? O próprio crescimento econômico. Porque um país que não se investe ou seja, os empresários, assim como os novos empreendedores, não entram neste mercado para investir. Logo, não haverá um desenvolvimento econômico robusto nesta economia. Então, é essencial com que se incentivem as pessoas a investirem cá no país. Por exemplo, há dias eu acompanhei no jornal que temos muitos empreendedores moçambicanos a investirem fora, a empreenderem fora. Bom, alguns talvez por saberem da situação que o país talvez esteja enfrentando, né? O elevado, ou seja, o aumento da dívida pública, porque olhando para a situação de Moçambique, a sua dívida externa é maior em relação à dívida interna. Porque a sua dívida externa está avaliada em 10,186 mil milhões de dólares. Então, é uma dívida muito alta. Então, pessoas preferem ir investir fora, né? Então, elas são desincentivadas a investirem aqui. Só que o que acontece? Quanto mais pessoas saem, ou seja, abandonam, por exemplo, o território nacional para se investir, praticamente a nossa economia também está a entrar em colapso, porque não há incentivos. Bom, para essas pessoas também investirem cá, precisam ser incentivados. Então, estamos a dizer que, caso o país pretenda reduzir a sua dívida, é claro que podemos sim atrair investidores estrangeiros, assim como também talvez ou seja, o país pode sim atrair jovens nacionais moçambicanos a investirem aqui. Bom, falamos aqui do impacto da dívida pública, tanto para a estabilidade macroeconómica do nosso país, da relação com a inflação, com a questão do aumento da taxa de juros. Também falamos sobre o impacto desta dívida em relação à empregabilidade e também em relação ao empreendedorismo. Tudo isto levou-nos à questão de ter uma dívida sustentável, mas também levou-nos à questão de termos uma dívida já que impede ou trava o nosso desenvolvimento, o que faz com que haja fuga de recursos ou fuga de empreendedores também do nosso país, não só de empreendedores, assim como de investidores. E estes empreendedores também, porque veem cá há muitos empecilhos, muitos bloqueios em relação principalmente à captação de recursos para os seus negócios, e isto tem trazido, claro, um revés à nossa economia e ao nosso desenvolvimento. E a dívida também tem relação com questões fiscais e também monetárias. Qual é o impacto da dívida pública nas políticas fiscais e monetárias em Moçambique? Bom,
o governo tem menos flexibilidade para implementar políticas fiscais expansivas, né? Estamos a dizer o quê? Como redução do imposto ou aumento dos gastos devido às obrigações das dívidas, da mesma forma, as políticas monetárias podem ser restringidas. Elas podem ser restringidas como aumento da taxa de juros, assim como para conter a inflação resultante do aumento do endividamento. Porque nós sabemos muito bem que uma taxa de juro alta, na verdade, ela ajuda para combater a inflação. Porque quando a inflação ela é alta, né, precisamos de uma taxa de juro alta para poder combater esta conjuntura econômica, né? Então, é o resultado do endividamento, né? Então, a redução da inflação é para conter o resultado do aumento da dívida. Bom, mas olhando para o caso de Moçambique, bem como disse anteriormente, a nossa inflação está instável, assim como a sua taxa de juros, porque a inflação atual está nos 3,3% e a nossa taxa de juros é de 14,25%. E acredito que, segundo ao que venho acompanhando sobre as estratégias que o Banco de Moçambique tem criado ou tende a criar, é de reduzir a taxa de inflação, ou seja, a taxa de juros para um dígito. Então, neste caso, estamos a falar de 10%. Então, será um incentivo, sim, ao longo do tempo. Essas políticas elas vão ajudar, de alguma forma, a combater esse alto endividamento que o país está tendo. Bom, aí, essa é uma questão muito interessante porque, embora o Banco de Moçambique tenha reduzido a taxa de juros, muitos economistas também estão receosos e temerosos em relação ao impacto direto que isto pode ter na nossa economia. Lembra-se que o Banco de Moçambique reduziu em 0,73% a taxa de juros, mas essa decisão não deverá, segundo economistas, ter um impacto na vida dos cidadãos a curto prazo, ou mesmo das empresas, assim que dizem os nossos economistas, porque é preciso, claro, mais. Então cria esta dúvida. Foi uma redução, entretanto, uma redução que não parece vai ter tanto impacto, mas esperamos que os economistas estejam errados nesta previsão. Entretanto, há setores da economia que são mais impactados, não é, pela dívida pública em relação ao emprego e empreendedorismo. Quais seriam esses setores da economia que sofrem mais com esta dívida, com os impactos da dívida pública? Bom, sim. Setores que sofrem mais impactos por conta da dívida pública, por exemplo, o setor de construção civil. O setor de construção civil é um dos setores que sofre este impacto, porque é um setor que depende muito, ou seja, depende muito do investimento público, né? Assim como temos o setor da agricultura. O setor da agricultura também é um outro setor que depende fortemente do investimento público, né? Esses setores, eles precisam de serem incentivados. Por exemplo, temos a manufatura. Também é um outro setor que depende muito, ou seja, que tem um impacto. Por exemplo, o setor da construção. Tem que haver dinheiro para se construir, né? O que, por sua vez, vai gerar emprego para aquelas pessoas que estão envolvidas naquela área. Agora, o setor da agricultura é um setor que precisa de incentivos para se produzir. Então, esses são setores sensíveis, né?
São setores muito sensíveis. São diferentes de outros setores, por exemplo, o setor de hotelaria, setor de segurança. Esses são setores que não dependem tanto, não dependem tanto, assim como o setor de construção civil, agricultura, do investimento público, né? Então, estamos a dizer que quanto mais os jovens investirem nesses setores, de alguma forma estarão a impulsionar, por exemplo, o crescimento econômico. Porém, para que os jovens possam investir, eles dependem do emprego, empreendedorismo, etc. Essas áreas relacionadas, que por sua vez vão gerando empregos para outras gerações. Então, esses são setores muito sensíveis mesmo, que o governo deve olhar muito para eles. Bom, falando em governo, que alternativas o governo pode adotar para reduzir o impacto, mitigar o impacto negativo da dívida pública, principalmente no que tange à empregabilidade e também ao empreendedorismo? Bom, o governo pode renegociar a dívida, né? Buscar perdão parcial ou moratória. Bom, não sei se... é o seguinte, a Rússia, por exemplo, o Moçambique é um país que tinha uma dívida com a Rússia já há muitos anos. É uma dívida que foi perdoada, né? A Rússia perdoou aquela dívida. Moçambique tinha uma dívida com Angola, então Angola perdoou aquela dívida. Estamos a dizer o quê? Além de implementar reformas estruturais também que possam melhorar a eficiência nos gastos públicos, pode incentivar parcerias públicas, privadas, criar melhorias em condições do crédito para pequenas e médias empresas, que também podem ajudar a mitigar o impacto, né? Bom, nós vamos aqui, já passamos aqui quase meia hora a discutir sobre a dívida pública e claro, há vários outros aspectos. Falamos aqui do impacto na empregabilidade, também no empreendedorismo, falamos da relação com a inflação, com o aumento, a redução da taxa de juros, que os economistas estão receosos em relação ao real impacto na vida dos cidadãos moçambicanos. Entretanto, vamos ao intervalo e voltamos já para dar continuidade a este debate, a esta conversa em torno disto e também vermos um pouco sobre perspectivas para o futuro em relação à mitigação dos impactos negativos da dívida pública. Vamos ao brevíssimo intervalo e voltamos já. Oferecemos internet dedicada e partilhada de alta qualidade via rádio e fibra ótica para empresas, universidades e residencial. Temos soluções inovadoras e de qualidade para o seu negócio, como internet dedicada com 100% da banda contratada, design, instalação e manutenção de redes de computador, desenvolvimento de softwares e soluções tecnológicas para transformação digital, outsourcing e treinamento em IT. EASIS, a solução da internet para quem quer velocidade no seu negócio. Alô, famílias moçambicanas! Hoje eu vim visitar as águas da Namaacha. Estou super encantada com a qualidade e a forma como eles têm processado as águas. Parabéns, Águas da Namaacha, que continuam a trazer essa qualidade para as nossas famílias lá em casa. Não é isso, família? É!
Olá, aqui Silva Macaringue, estou aqui na Six TV para fazer-lhe um convite muito especial. Acompanhe nesta quarta-feira, no domingo também, a transmissão sobre os ombros dos gigantes, ok? Estamos aqui para trazer insights, vão nos capacitar, vão nos habilitar a trabalhar de uma forma significativa na nossa vida, ok? Contamos consigo. Isaac Newton disse, se vi longe, foi por estar sobre os ombros dos gigantes. Então nós queremos ver longe sobre os seus ombros e esperamos também servir de um gigante para que você consiga ver longe. Então até breve, não esqueça, quartas e domingos, 20 horas, aqui na Six TV. Ao lado temos o contador d'água, o qual não sabemos se aquela água já está contaminada. Não sabemos porque que eles não conseguem tirar o lixo. Os indiciados são confessos de que o conteúdo que contém nas garrafas é adulterado. Vogais da CNE já tinham vindo ao público até de falar de assuntos que eles consideravam que ainda não tinham sido objeto de apreciação. Oferecemos internet dedicada e partilhada de alta qualidade via rádio e fibra ótica para empresas, universidades e residencial. Temos soluções inovadoras e de qualidade para o seu negócio, como internet dedicada com 100% da banda contratada, design, instalação e manutenção de redes de computador, desenvolvimento de softwares e soluções tecnológicas para transformação digital, outsourcing e treinamento em IT. EASIS, a solução da internet para quem quer velocidade no seu negócio. Alô, famílias moçambicanas! Hoje eu vim visitar as águas da Namacha. Estou super encantada com a qualidade e a forma como eles têm processado as águas. Parabéns, Águas da Namacha, que continuam a trazer essa qualidade para as nossas famílias lá em casa. Não é isso, família? Olá, aqui Silva Macaringue, estou aqui na Six TV para fazer-lhe um convite muito especial. Acompanhe nesta quarta-feira, no domingo também, a transmissão sobre os ombros dos gigantes, ok? Estamos aqui para trazer insights, vão nos capacitar, vão nos habilitar a trabalhar de uma forma significativa na nossa vida, ok? Contamos consigo. Isaac Newton disse, se vi longe, foi por estar sobre os ombros dos gigantes. Então nós queremos ver longe sobre os seus ombros e esperamos também servir de um gigante para que você consiga ver longe. Então até breve, não esqueça, quartas e domingos, 20 horas, aqui na Six TV. Ao lado temos o contador d'água, o qual não sabemos se aquela água já está contaminada. Não sabemos porque que eles não conseguem tirar o lixo. Os indiciados são confessos de que o conteúdo que contém nas garrafas é adulterado. Vogais da CNE já tinham vindo ao público até de falar de assuntos que eles consideravam que ainda não tinham sido objeto de apreciação. Oferecemos internet dedicada e partilhada de alta qualidade via rádio e fibra ótica para empresas, universidades e residencial.
Temos soluções inovadoras e de qualidade para o seu negócio, como internet dedicada com 100% de Boa noite, mais uma vez estamos aqui na segunda e última parte do nosso Economia Lupa e na primeira parte debruçamos-nos em torno dos impactos da dívida pública, principalmente em relação à empregabilidade, na geração ou criação de empregos e também ao empreendedorismo. Vimos que com as taxas de juros proibitivas, as taxas de juros proibitivas para os novos investidores ou empreendedores e consequentemente a dificuldade em captação de recursos a partir de financiamento era uma das dificuldades, uns desafios para desenvolvimento do empreendedorismo, assim como da própria geração de emprego em relação às empresas que já estão a trabalhar. E terminamos a primeira parte a falar sobre o que o governo poderia fazer, não é? O nosso convidado falou, um dos aspectos é tentar pedir perdão das dívidas. E, começamos a nossa segunda parte, última parte, sobre o futuro, não é? Sobre projeções, sobre as perspectivas em relação a este tópico. E para dar pontapé de saída na nossa segunda parte, a questão que eu gostava de saber, e aqui os internautas também, é quais são as projeções futuras para a economia moçambicana, considerando o atual estágio, o atual nível da dívida. O que é que pensa sobre isto? Bom, se medidas adequadas da gestão das dívidas não forem adotadas, Moçambique pode enfrentar mais restrições ao crescimento econômico. Bom, contudo, estamos a dizer que com reformas adequadas, a renegociação da dívida melhoraria a confiança dos investidores, né? O país podia recuperar e estabilizar a economia a médio prazo. Só que para tal, o país precisa, né, tentar renegociar a sua dívida com os seus credores. Por exemplo, as dívidas com que o Moçambique tem com os bilaterais, ele poderia tentar renegociar. Por exemplo, segundo o boletim do primeiro trimestre do Ministério das Finanças, o maior credor de Moçambique é China. O maior credor bilateral, não multilaterais, não, porque temos o ID e o FMI. Esses são os maiores credores de Moçambique quando trata-se de multilaterais. Então, talvez Moçambique podia tentar renegociar com os seus credores de modo a tentar reestabilizar, né, o crescimento econômico do país, porque países com dívidas não são bons para investir. Então, para quem pretende investir, não atrai os investidores. O investidor sente-se atraído em estar, talvez, num país com um bom IDH, um país com um PIB estável, um país com inflação baixa, um país com taxas de juros baixos. Então, isso atrai. Então, nós sabemos muito bem que países com endividamentos elevados, infelizmente, não podem atrair. Então, uma das boas coisas, como uma projeção futura, é aconselhável com que o nosso governo tente, sim, estabilizar, neste caso, que seria tentar melhorias de renegociação, formas de renegociar a dívida que tem com os seus credores. Portanto, uma das formas é renegociar. Não é? Falámos na primeira parte que podia também pedir perdão, mas eu gostava aqui de uma pequena insistência só para deixar claro aos nossos internautas. Falou aqui de alguns termos económicos como inflação, como PIB. Nós sempre voltamos a estes tópicos porque é preciso perceber
na prática com uma terminologia mais acessível. Falou de IDH. Eu não sei se podia só esclarecer cada um desses termos econômicos para que os nossos internautas possam estar mais abalizados e também informados. Bom, o PIB, como já é sabido por todos, ele é o Produto Interno Bruto. Então, o PIB a preço de mercado, ele na verdade vem fazendo uma avaliação daquilo que é produzido dentro de um país ou aquilo que o país produz. Então, por exemplo, no ano passado, em 2023, o nosso PIB era de 5%, né? Então, em 2024, é previsto com que haja um crescimento de 5,3%, segundo o Fundo Monetário Internacional, neste caso que é o FMI. Já a inflação, né? Quando falas da taxa de inflação, nós sabemos que quando os preços são muito elevados, na verdade é porque é algo que, por sua vez, esteja ligado com a inflação. Porque nós sabemos que a inflação é a subida generalizada dos preços. Então, quando os preços dos produtos sobem ou aumentam, é porque aí estamos lidando com uma inflação. Bom, também temos a taxa de juros, né? Ou taxa de referência. Bom, essa taxa aqui ela é regularizada pelo Banco de Moçambique. Neste caso, estamos a dizer que é o agente responsável por esse fator. Bom, então, como eu disse anteriormente, que quando nós temos preços elevados ou preços muito altos, é porque estamos lidando com uma inflação. Agora, o que é que o Banco Central faz? O Banco Central, por sua vez, ele aumenta a taxa de juros. Bom, a taxa de juros, ou seja, a taxa de referência, é o preço que o dinheiro tem no mercado ou numa economia. Está a perceber? Então, para aqueles que fazem empréstimos bancários, eles, quando vão e fazem empréstimo, não pagam. Ou, por exemplo, vamos falar de um investidor que quer investir, por exemplo, no país, né? Uma vez que estamos dentro do empreendedorismo, um investidor pretende investir em Moçambique. Se ele vai a um dos bancos comerciais para fazer um empréstimo, ele pagará o valor, mas já com um acréscimo, com um aumento. Neste caso, este aumento terá consigo, ou seja, será sujeito a taxas de juros, né? Que é o preço do dinheiro emprestado. Então, se um investidor faz um empréstimo de 100 mil, talvez 200, dependendo do negócio que a pessoa pretenda criar, pode vir a pagar, talvez, se fez um empréstimo de 200, pode vir a pagar 250, 230, independente. Isso depende do quê? Da taxa de juros, que é o preço do dinheiro neste momento. Então, a taxa de juros, ele também visa combater a inflação. Porque o que acontece? Uma das coisas que fazem com que haja inflação numa economia é quando os preços são altos. E quando os preços são altos, estamos a dizer que há muito dinheiro injetado na economia. Então, quando a inflação ela tenta reter aquela moeda no mercado. Então, uma das formas de reter a moeda também é aplicando a taxa de juros, que é para combater aquela inflação que nós temos. Então, quando falas do IDH, né? O Moçambique, na verdade, o IDH, na verdade, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Bom, Moçambique tem tido taxas elevadas quando trata-se do IDH. Não faz parte dos 10 países do mundo, não. Porque o primeiro país do mundo é a Suíça, o segundo é a Noruega, a ocuparem melhores IDHs no mundo, né? Bom, para o caso de Moçambique, por exemplo, nós sabemos que o nosso IDH
está variado entre os 108. Moçambique ocupa... Sim, são 183, sim. Bom, Moçambique, a taxa de vida, ou seja, a taxa de esperança de vida em Moçambique, atualmente é de 56,5%. Estamos a dizer o quê? Um moçambicano com as condições de vida que nós temos cá em Moçambique, ou que nós vivemos, ou que nós enfrentamos cá em Moçambique, ele pode viver até 56 a 57, no mínimo. Estamos a falar de um moçambicano com melhores condições. Não porque outros não podem passar, talvez, aquela meta, podem sim passar, assim como podem não passar. Isso já está previsto num dos relatórios da ONU, o último relatório publicado da ONU de 2023 para 2024, que a esperança de vida em Moçambique é de 56,5. Então, isso tudo faz parte do IDH, então... É basicamente isso. Muito obrigado por esse esclarecimento. É muito importante que os nossos internautas estejam a par destes termos, para que possam interpretar os dados quando aparecem nas notícias. Aumento do IDH, aumento da inflação, aumento da taxa de juros. Neste caso, falou da taxa de referência, não é? Da taxa de referência. Portanto, aqui vamos deixar uma questão mais complexa, não é? Falamos aqui da dívida pública em relação ao empreendedorismo, à empregabilidade, à inflação, à taxa de juros, mas agora vamos falar sobre alguns tópicos mais complexos, que terá assim um espaço um pouco mais até prolongado para falar sobre isso, porque há outros aspectos que ficaram de fora. Por exemplo, temos que falar sobre o impacto da dívida pública às micro, pequenas e médias empresas. Temos que falar também sobre o papel das instituições financeiras internacionais para a gestão, o gerenciamento da dívida aqui em Moçambique. Temos que falar também de como é que esta dívida afeta diretamente a infraestrutura do país e como afeta a educação, como afeta a saúde e também a relação desta dívida com a pobreza. Eu sei que é uma questão muito longa, mas gostava que o nosso economista aqui, o nosso analista Camilo Flora, se debruçasse em torno disto, como é que a dívida afeta todos esses outros setores que também são de veras importantes. Bom, o endividamento elevado, né, ele já dificulta o crédito. O endividamento elevado já dificulta o crédito. Por quê? Pois os bancos, neste caso, os bancos tornam-se mais conservadores. Tornam-se mais conservadores em ambientes econômicos instáveis. Bom, o banco não se sente seguro em fazer empréstimos aos seus credores, né? Porque o ambiente em si já é instável. Eles não são incentivados a fazer empréstimo. Eles têm medo de fazer empréstimos aos seus credores. Por exemplo, as médias e pequenas empresas que enfrentam desafios para obter um financiamento acabam por ser prejudicados, né? Limitando a sua capacidade e expansão na inovação. Porque essas médias pequenas empresas, os bancos têm medo de fazer empréstimos a esses bancos. Então, por sua vez, eles ficam prejudicados. Mas por quê? Por conta do elevado endividamento do país. Então, os bancos é que sofrem mais, os credores, os que pretendem investir nessa época em que a dívida é elevada, acabam ficando desincentivados os bancos, porque o ambiente em si é instável, não é o momento certo para se emprestar a alguém dinheiro. Então, é basicamente isso que, por sua vez, tudo isso que acontece, na verdade, vai prejudicando a instabilidade do crescimento econômico. Então, estamos a dizer que a dívida, na verdade, é uma espinha dorsal na nossa economia, né? Ou seja, na economia de um determinado país, todo aquele país que tiver uma dívida alta,
tem que procurar se resolver esse problema, né? Para poder se incentivar a outros setores. Porque, na verdade, as médias e pequenas empresas são privados. E os bancos, a maior parte dos bancos, deixando os bancos centrais, também são privados. Então, o privado, ou seja, o banco, é desincentivado a fazer empréstimo a alguém que talvez, por sua vez, pode vir a falir. Então, os bancos... É essencial com que o governo tende a resolver os problemas da dívida para que possa haver mais empregos, mais empresas, para que possa ter um crescimento econômico no país. Bom, vimos aí o impacto multissetorial da dívida pública, principalmente quando esta é de certa forma, digamos, imprudente ou insustentável, e o impacto que isso pode ter a nível macro, também a nível micro, e não só o nosso convidado aqui frisou a questão de desincentivar, por consequência, os bancos comerciais a emprestarem dinheiro aos empreendedores e, consequentemente, a redução dos empregos e, consequentemente, também a falta de motivação, a falta de captação de recursos para iniciarem-se negócios para aqueles que querem enveredar para o campo do empreendedorismo. Muito obrigado, Camilo Flora, pela sua disponibilidade, mais uma vez, pela sua prontidão em estar aqui e contribuir com o nosso programa. Gostava que deixasse as últimas considerações sobre o tópico e também se despedisse dos nossos internautas. É um prazer ter estado aqui a debater sobre o tópico com o Arsénio, né? Assim como com os internautas, pelos comentários, assim com as questões colocadas aqui, porque na verdade nós como jovens precisamos ter uma mente, ou precisamos estar lúcido, acompanhar o nosso calcanhar do Aquiles, neste caso, que é a nossa dívida, para vermos se é o momento certo ou não para investirmos. Assim também como aconselho aos jovens, em geral, a empreenderem, porque é favorável, sim, né? Empreender, porque de alguma forma, ao empreenderes, não só beneficiarás a si, mas sim também estarás a contribuir no PIB, neste caso que é o nosso Produto Interno Bruto, estarás a contribuir para o desenvolvimento, assim como para o crescimento econômico do país. Então, é louvável com que os jovens sejam incentivados, né, a investirem nos seus negócios, com que os jovens sejam empreendedores, e também é aconselhável aos jovens com que estejam atentos às taxas sempre que quiserem fazer empréstimo para iniciar os seus negócios. Portanto, é exatamente isso. Temos de estar conscientes, atentos aos indicadores econômicos na nossa sociedade, a interpretar as informações, a interpretar os dados de forma coerente e a saber o momento certo, por exemplo, quando se trata de empreendedorismo, o momento certo de investir, etc. E os principais pontos aqui abordados foi a questão as questões reforçaram que o governo deve ter, ou deve haver uma gestão mais prudente da dívida pública, optar-se por dívidas mais sustentáveis, pedidos de perdão, renegociações, e para garantir a nossa estabilidade econômica, não só a questão da diversificação dos investimentos do Estado, de forma a não estarmos todos presos, por exemplo, à questão dos recursos que estão lá em Cabo Delgado, não só, abrirmos um pouco mais o âmbito, não é, dos nossos investimentos. E, portanto, ficou aqui o nosso programa, mais uma vez, e agradecemos a sua atenção, o seu carinho, e continuem a acompanhar a grelha de programação aqui da nossa SIX TV. Espero, se Deus quiser, que nós nos possamos ver na próxima edição do Economia Lupa. Tchau, até breve.